O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar
e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós nos encontramos em Eucaristia para rezar este tempo favorável que vai nos dizer dois momentos de Deus. Olhar toda aquela dimensão do livro e vai saber que esse livro é um dos primeiros escritos. Então é um livro que a gente vai chamar livro das primícias. Depois da ação do Pentateuco, ele é o primeiro livro escrito no primeiro século, antes de Cristo. Então a gente vai olhar para a sabedoria e vai mostrar aquela grande riqueza de Deus que ali é colocada. O autor é um autor que vai expressar bastante esse diálogo favorável de Deus para com o seu povo. Tanto que é favorável esse diálogo que, mesmo reconhecendo a realidade da humanidade, Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos afastamos de Deus. Deus não se cansa da gente. Deus perdoa sempre. Deus dá tudo na nossa vida. Deus nos deu o sopro da vida. Somos nós que abreviamos o tempo. Não é Deus que dá a abreviação do tempo para a gente. Somos nós que criamos essa abreviação. Queremos tanto do nosso jeito que vamos abreviando a nossa existência. Veja como é importante a gente olhar sobre esse fato. Até hoje de manhã falava assim, estava pensando, como explicar isso para uma criança, um adolescente, para ficar mais fácil. Jesus usava a parábola, as parábolas. Veja que parábolas eram histórias, fatos que o Senhor contava do cotidiano. Então, para aquela época, para aquele povo, naquele contexto, era fácil de conceber. Para a nossa época, para o nosso povo, no nosso contexto, às vezes ela fica meio desconexa. A gente fala assim, nossa, como é que aquele povo conseguia entender tudo isso? Veja que interessante. É a mesma coisa dizer hoje, por que a gente abrevia a vida no tempo moderno? Nossas mães, pelo menos a minha mãe e minha avó sempre falava assim, olha, bebe água, é bom. Ah, água eu não gosto. Aí vai beber refrigerante. Alguma coisa está estragando. A água é boa. A água Deus deu, o refrigerante o homem inventou. Pronto. Então olha que diferença que dá. Porque Deus não falou, faça Coca-Cola e assim se fez. Ou seja, olha bem o fato da coisa. O pai e a mãe falavam, come brócolis, come couve-flor. E aqui que a pessoa falava, come salgadinho. Deus não criou, assim se faça a Elma Chips. E assim se fez. Não, quem criou foi o homem. Ele abreviou e colocou sabores onde não precisava. E esses sabores, essas facilidades, o que faz? Abrevia o nosso tempo. Porque das facilidades trazem consequências. Aí a pessoa fica com doenças e não sabe por que teve. As doenças nascem porque nós, muitas das vezes, não sabemos administrar o tempo. As pandemias acontecem por quê? A gente mexe com coisa que não precisa mexer. A começar de Adão e Eva. Não come da fruta da árvore do meio do jardim. O que eles foram lá? Comeram. Pronto. O modo de dizer assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não precisa disso para ser feliz. Ah, precisa sim. Ô cobra danada, Então vai dizer a dimensão do mal que entra na vida do homem e faz o homem abreviar o seu tempo. E criamos um bichinho dentro da gente chamado ansiedade. Ô, que bichinho forte é esse? Porque esse bichinho, ele é um corramichão, ele vai comendo a gente por dentro e a gente vai querendo as coisas no ato, no agora. Ninguém quer esperar, todo mundo quer ver. É interessante que a gente demora, os normais 9 meses, os mais apressados 6 meses,
mas todo mundo nasce, né? Tem um tempo. Tudo na vida tem um tempo. E às vezes nós queremos abreviar o tempo para facilitar a nossa existência. Depois, quando tudo se acaba, a gente reclama: ah, mas foi cedo demais. Por quê? Porque quem abreviou o tempo foi o ser humano. Mas nem por isso Deus não deixa e não se cansa de amar. Deus ama sempre. Veja que interessante o fato do Evangelho apresentado, para assim melhor entender toda essa passagem que a gente está falando. Aqui ele vai contar 3 parábolas. O Senhor conta 3 parábolas para falar do reino e para falar dessa dinamicidade com o reino, para viver nessa dinâmica do reino no agora. Aí ele fala uma ação importante e bonita, né? Vai comparar toda aquela ação, aqui nós estamos naquele contexto, Jesus na barca, o povo na margem, e ele falando sobre as realidades do tempo. E começa ali a dizer todas as ações, né? E vai contar a parábola do trigo e do joio, vai contar a parábola do grão de mostarda e vai contar a parábola do fermento na massa. É interessante essas parábolas porque ele vai falar da sua pedagogia. Jesus apresenta a sua pedagogia, é simples. Jesus fala na simplicidade, nós que complicamos o simples. Ele começa a dizer do trigo e do joio. Para nós, trigo e joio parece 2 palavras muito carinhosas, né, aos nossos ouvidos. Trigo a gente sabe o que é, e joio. A palavra até que é bonitinha, né? Joio. Até quem vai hoje, né, brasileiro, não tem aquela dinâmica de ter uma relação com o nome, tudo que acha bonito coloca nome. Se nasce um filho, como é que vai chamar? Joio. Né? É uma coisa mais linda do mundo. Joio parece carinhoso. Mas vamos pegar o que é joio. Joio é uma planta parecida com trigo. Em italiano, chama zizania. E zizania significa fungo, né? Significa podridão, né? Algo que não presta. A zizania cresce junto com o trigo. A sua aparência é semelhante, porém o trigo nasce a semente. A semente, o que tu tem que fazer? Macerar, virar pó. E a zizania, o joio, já nasce pó, é a fécula. E a fécula, o que ela faz? Ela é bolor. Ela vai, cai na plantação, mata tudo que está. Por quê? Ela não é que ela é uma árvore má, uma planta má, melhor dizendo. Ela faz a sua parte, tem a sua função, dentro de um contexto. Senão, não teria nascido o joio. Mas o joio no trigo mata o trigo. O joio nas outras plantas vai provocar, vai estragar aquela realidade. Mas ele também tem a sua função, dentro do todo da natureza. Só que ali fala que uma pessoa má semeou o joio no meio do trigo. O joio não nasce no meio do trigo. Precisa jogar ele lá. E é interessante o fato, porque Jesus está falando na dimensão pessoal, de pessoa. Ninguém nasce ruim, ou nasce. Ninguém nasce no desejo de ser uma pessoa má, ou nasce. Não. Todos nós nascemos bons. Somos frutos, né, bons. Essa é a ação importante. Não importa, talvez, nem a fonte pelo qual, mas nascemos bons. Ninguém nasce ruim. Ninguém sai do ventre da sua mãe dizendo, vou fazer anarquia. Né? Todo mundo nasce bom. E a única coisa que sabe fazer é chorar. Olha que interessante. Deus fala, olha, todo mundo nasce bom. O que faz a pessoa, o que estraga a pessoa? Os afluentes, as companhias que ela vai adquirindo no torno da sua existência. A sua má formação, essas são as ações. O joio que é jogado na vida da pessoa. E nós vamos chamar o joio de pecado. Quantas realidades acontecem? Às vezes a gente comete tanto pecado, que a gente não tem mais noção do que é pecado. Porque é tudo natural. Porque todo mundo fala, não é assim? Eu lembro quando fui confessar a primeira vez, falo por mim, fui confessar a primeira vez, a primeira coisa que eu falei para o padre é assim, me deu um branco,
O padre falou, vou te ajudar a tirar essa branquidão toda. Daí começou. Depois fui confessar a segunda vez. Padre, aqueles pecados que a gente comete. O padre respondeu para mim, a gente não, eu faço o meu, você faz o seu. A gente não comete nada, né? Porque quando fala a gente comete, quer dizer que a gente está fazendo junto aqui a ação. Não, né? Mas é os pecados de cada dia. Não, eu não conheço os pecados de cada dia. Quando a gente vai nominando as ações, é porque nós vamos nos habituando àquela realidade e ela se torna uma coisa só em nós. E quando o pecado se torna uma coisa só na nossa vida, a gente se estraga, se afasta de Deus, se separa de Deus, porque a gente vai querer viver o abreviar dos nossos valores. E o Senhor fala ali, olha que interessante, quem jogou o joio no meio do trigo? Foi o mal, o demônio. O que a pressa faz com a gente? A ansiedade faz conosco. Deus, tu é Deus, vai, resolve logo. Deixa a gente ir lá arrancar esse joio no meio do trigo, que a gente deixa tudo limpinho, eu sei fazer. Ele fala, não, calma. Deixa crescer junto. Deus deixa crescer junto o bem e o mal que estão dentro da gente. Para aqueles desenhos animados, o anjinho e o demoninho, deixa crescer o bem e o mal. Somos nós que Ele nos dá o livre-arbítrio para poder escolher a quem queremos servir. Ele ainda diz, eu quero que você sirva o bem, mas se você quiser servir o mal, você é livre. Só que você está abreviando a tua existência. E Ele convida a pessoa ao quê? A um discernimento contemplativo. Eu te convido a parar e a escutar, meditar. Olhe a tua conduta. Está sendo boa? Está edificando? Está próximo de mim? Esse é o convite que Ele faz. A gente pega a segunda parábola, que Ele vai falar do grão de mostarda. É interessante que Ele usa do grão de mostarda, por quê? O que é menor? E falando a todos, aos nossos irmãos também, o que é menor? Um grão de mostarda ou a pequena parte do ser humano ali, que a gente vai chamar de zigoto? A primeira célula do humano uniu duas células e formou uma célula, um embrião. O que é menor? Um grão de mostarda ou um embrião? O embrião, porque o grão de mostarda você enxerga. O embrião você consegue colocar na mão e falar assim, olha que bonitinho embrião, dá até para ver um biguinho dele. Não dá. Você vai ter que usar uma lente específica para você olhar e falar assim, puxa vida, isso aqui é gente? É gente. Olha que beleza, e já tem até ação, está pulsando alguma coisa ali. Nossa, mas já está vivo? Está vivo. Um grão de mostarda Ele usou para dizer a grandeza de que de algo tão minúsculo se desenvolve uma árvore tão grande que é capaz de viver a unidade, o amor, a acolhida. Árvore que acolhe. Agora eu te digo, você é muito maior do que uma árvore que acolhe. Você é humano, você é imagem e semelhança de Deus. Você de tão pequeno que é, Deus te fez grande. Deus te fez pessoa. E aí pensa bem, a começar dos mais vividos aos mais jovens. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Quantas pessoas já fizeram parte da tua história? Olha que interessante. Quantas pessoas olharam para você e disse, vale a pena ser teu amigo? Quantas pessoas também fizeram parte da tua história, porém foram embora, porque o momento delas na tua vida era só aquele, e pronto. Mas quantas pessoas também se desiludiram com a tua presença? As árvores também são assim. É interessante isso, né? Agora, o que o Senhor quer dizer de tudo isso? Você é importante. Vale a pena investir em você. Vale a pena te amar. Vale a pena estar contigo. Essa é a ação de Deus na tua vida. Por isso que você vale muito mais que 1000 pardais, já dizia o texto bíblico passado. Por isso que você é muito maior do que um grão de mostarda. Você é muito maior do que a árvore da mostarda. Porque você acolhe muito mais
do que uma árvore pode acolher. Você se encontra muito mais do que uma árvore é capaz de se encontrar. Haja visto que nós estamos hoje com essa câmera bonitinha na nossa frente e atrás dela um monte de gente também acessando a nossa e participando conosco dessa liturgia. Quantas pessoas, eu fiquei imaginando, quantas pessoas escutam o que hoje nós estamos escutando. É grandioso tudo isso, porque você vale mais. Vale mais do que um tesouro. Vale mais do que qualquer pedra preciosa nesse mundo. Você vale mais. Deus te quer mais. E a gente continua desejando o pouco, o menos. Deus nos deu o mais, a sua existência. E nós ficamos nos contentando com as migalhas que nós mesmos jogamos da mesa. Por isso você é importante para Deus. Esse é o primeiro passo. Agora, aquele que é importante para Deus tem que dar uma resposta para Deus. E qual é a resposta que eu e você temos que dar para Deus? Aí vem a terceira parábola ali apresentada. O fermento na massa. O fermento se aparece na massa? Porque se ele aparece na massa, ele estraga a massa, já repararam? O fermento, quando aparece na massa, ele estraga a massa. Agora, quando o fermento é colocado na massa e vive aquela realidade da massa naquela unidade perfeita, ele desaparece da massa, mas traz para a massa volume, traz para a massa beleza, traz para a massa força. E aquele que trabalha a massa fica como? Triste porque a massa cresceu? Convida os amigos e fala, olha como cresceu, como ficou bonito. Não é assim que a gente faz? Não sei vocês, mas eu gosto de fazer pão. E quando eu vejo que a massa está crescendo, eu chamo até o cachorro para ver. Eu falo, olha como cresceu isso aqui, ficou bonito demais. Como se fosse eu o criador. Não, quem criou foi o fermento, tudo aquilo ali. Eu apenas macei e joguei o fermento ali. Quando a gente recebe a palavra de Deus e deixa fermentar dentro do nosso coração, a gente cresce. Mas não cresce no sentido de soberba. Cresce no sentido de expansão do amor de Deus na humanidade. E quando a gente se torna também fermento na massa, nessa realidade de massa, se nos colocarmos como fermentos dentro desta massa que é a igreja, como a evangelização cresce, como o amor de Deus se torna pleno, porque não vai ser o meu amor subjetivo, o meu eu subjetivo, mas vai ser o amor de Deus em meio a nós, e tudo aquilo que está em meio a nós vai criar volume, não volume pelo volume, mas uma ação verdadeira de comunhão. Olha que grandeza que Deus nos dá a celebrar neste tempo. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos quer bons, o Senhor nos quer nessa realidade perfeita que é dele, que nós vamos chamar de economia de comunhão. O que é isso? Deus nos quer vivendo fé, esperança e caridade. Fé por quê? Porque não podemos desacreditar da vontade de Deus em nós. Deus criou. Dom Henrique, em vida, falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim numa pregação na Canção Nova, há muito tempo atrás. Ele falou assim, o homem, o humano, é tão ignorante que sabe que só consegue viver pelo sopro de Deus, chamado oxigênio. Tira isso dele. Toda a grandeza que ele pensa ter cai por terra, porque ele é enterrado sob 7 palmos. Olha que interessante. Então, fé para acreditar que tudo vem de Deus. Esperança, sabendo que tudo é de Deus, ter paciência nele, não ser afoito, não viver de ansiedade, mas saber esperar o tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus, tudo em Deus. Se a gente olhar os grandes santos, vamos ver, tem uma grande jovem santa, a gente chama, ela é beata, que é Araluti, fala bem assim, Senhor, se para ti está bom para mim também. Olha que beleza. Carlo Acutis, que agora
né, vai ser beatificado agora em outubro, um jovem de 15 anos, que teve a alegria de poder levar os seus pais para a igreja. Não obrigando os pais a ir para a igreja, mas os pais, incomodados dele rezar, começaram a rezar também. Um exemplo que não precisou de fala, simplesmente de atitudes, porque esperou em Deus. Uma criança que ia para a escola e convidava os amigos para a missa. Olha que bonito. E dizia das alegrias de ter Nosso Senhor. E disse que a porta dele para conhecer Jesus no céu era a doença que ele tinha, a leucemia. Talvez alguém se é acometido por uma doença grave e se desespera. Ele não. Ele falou, que bom, pelo menos vou conhecer Nosso Senhor mais de perto. Aquilo que amo na terra vou poder amar na eternidade. Carlos Alcuti, esperança, esperar em Deus, paciência e ser misericordioso porque Deus é misericordioso. Perdoar sempre porque Deus perdoa tudo. Depois, no final, caridade, amor, unidade. As pessoas não sabem amar mais. Podem ver isso numa pandemia. As pessoas se desesperam, querendo se salvar. E no slogan, salvamos todos. Mas abre uma brecha para ver se eu penso no todo. Eu olho para o meu umbigo e vou para a praia. Olha que interessante. Não penso no todo, eu penso em mim. Se não acometeu ainda na minha casa, não tem problema, não é tão perigoso assim. Mas se entra na minha casa, gente, olha para tudo, daí faz o comercial. Não precisamos disso. Precisamos ter a caridade e nos saber amar sempre, de verdade. Ter a inteligência que recebemos de Deus e colocá-la a serviço de um pelo outro. Olha que ação bonita que Deus nos dá a celebrar. Por isso, essa é a economia. E vivendo a economia de Deus, somos fiéis ao seu mandamento. O mandamento de Deus qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento. Amar. O primeiro mandamento não foi matar. O primeiro mandamento foi amar. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e só a Ele prestarás o culto. Ama o teu próximo, como você gosta de ser amado. Olha que ação bonita que Deus nos dá. E olhando para tudo isso, vamos encontrar o que verdadeiramente é de Deus em nós. Essa unidade perfeita. Fé, esperança e caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs,